Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. No programa de hoje, o assunto é distúrbio respiratório do sono. Nós vamos falar aqui sobre o ronco, a apneia obstrutiva e outros transtornos que perturbam o necessário descanso das pessoas. O Cultura Entrevista recebe a Elaine Zamora Domingues, médica, pneumologista, coordenadora do Departamento de Medicina do Sono do Hospital Márcio Cunha e também professora do curso de Medicina da FAMEVASO. Também recebemos a Sandra Lúcia Rodrigues, dentista, especialista em odontologia do sono. No segundo bloco, receberemos aqui também o Maurício Fagundes, que é da Sleep Home, que trabalha com diagnóstico e tratamento, aparelhos que tratam esses distúrbios respiratórios do sono. Bom, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Nós que agradecemos o convite e a oportunidade. Okay. Vamos lá, Sandra, o ronco. Em linhas gerais, para que as pessoas entendam bem aqui o nosso tema de hoje, o que é o ronco? O ronco é o som decorrente das vibrações dos tecidos moles das vias aéreas superiores. Eu costumo dizer, para explicar melhor para os meus pacientes, que seria a luta, né, do ar tentando entrar dentro do organismo. Fica fácil você imaginar uma folha de frente de um ventilador. Ela vai fazer um barulho. E o ronco seria esse som decorrente do oxigênio que tenta entrar para o organismo e encontra uma barreira. E aí a vibração da úvula e dos tecidos moles do palato mole faz com que apareça esse som que é desconfortante, que é causa, né, hoje de muitos problemas até conjugais, porque o parceiro fica incomodado, o som incomoda as pessoas, você vai fazer uma viagem, a vida social fica complicada se você tem esse sinal. E o mais importante saber é que, além de ser um problema social, o ronco é o sinal de que você pode estar desenvolvendo ou poderá já ter outros distúrbios mais complicados, como a apneia do sono e a resistência das vias aéreas. Então, ele é um sinal, além de um barulho, um sinal de que você pode estar desenvolvendo um distúrbio que vai te trazer danos maiores do que os sociais. Eu percebi aqui que são duas especialidades médicas que cuidam dos distúrbios respiratórios do sono, a odontologia e o trabalho da doutora Elaine Zamora, que é pneumologia, né? Na verdade, Alex, a odontologia, o dentista, ele é um parceiro, porque o tratamento é feito pelo médico do sono. O dentista é um parceiro que entra como numa terapia multidisciplinar. O tratamento é sempre feito através do médico. Ok. Elaine, vamos lá então. Qual que é o seu trabalho, a sua atuação nessa questão dos distúrbios respiratórios do sono? Então, Alex, eu sou pneumologista, mas na verdade minha área de atuação é medicina do sono. A medicina do sono é uma especialidade mais nova, né? Então poucas pessoas conhecem. Muitas vezes quem faz o tratamento do distúrbio do respiratório do sono nem é um especialista em medicina do sono. Muitas vezes é o neurologista, o otorrino e o pneumologista também, mas não necessariamente o médico do sono. Eu sou pneumologista e médica do sono. Então isso acaba facilitando o tratamento, né? Porque o conhecimento acaba se ampliando. Em relação ao distúrbio do sono, como a doutora Sandra falou, o ronco, ele é o primeiro sinal de que o paciente pode ter um distúrbio mais grave. Roncar nunca é normal. É comum, mas não é normal. Então, sempre que uma pessoa tiver ronco, a gente deve ficar preocupado, porque isso pode ser o primeiro sinal de que ele tenha a apneia do sono. Então, o papel do médico do sono ou do pneumologista é tentar identificar se esse paciente tem realmente a apneia do sono, que é uma doença mais grave que deve ser tratada. E o que ocorre exatamente na apneia do sono, para que as pessoas entendam? A apneia do sono, ela é uma obstrução mais importante da via aérea superior. Não necessariamente essa obstrução ela acontece só na região de boca, né, de palato, de amígdala, de língua. Muitas vezes a gente tem uma obstrução um pouco mais baixa, na região de hipofaringe, abaixo da língua. Por isso que muitas vezes as pessoas se iludem achando que uma cirurgia de nariz ou de garganta vai resolver o problema. Infelizmente não é mais assim. Já foi feita no passado muitas dessas cirurgias e não se resolveu o problema. Por quê? Porque o problema está um pouco abaixo da língua muitas vezes. Então, essa obstrução que acontece nessa região, né, vai fazer com que o oxigênio não consiga passar e esse paciente vai ter uma obstrução acima de 80%, que é o que a gente chama de apneia, ou seja, uma parada respiratória, uma parada completa da respiração. E isso é a apneia do sono.
porque ela acontece durante o sono, por um relaxamento dessa musculatura que vai acontecer durante o sono. É uma situação que pode levar o paciente a óbito? Pode levar a um paciente a óbito. Por quê? A parada da respiração vai fazer com que o ar não consiga passar. E se o ar não consegue passar, o oxigênio também não consegue passar. E o oxigênio não chegando nos pulmões, não vai conseguir chegar no sangue. Não chegando no sangue, não vai conseguir chegar no cérebro, não vai conseguir chegar no coração, não vai chegar a nenhum lugar do corpo. E o oxigênio é o nosso combustível. Se a gente não tiver oxigênio, o nosso organismo não vai conseguir sobreviver por muito tempo. O cérebro acaba mandando estímulos para que a gente consiga recuperar essa respiração. Mas pode, em alguns momentos, não conseguir ser suficiente esse estímulo. Então, alguns pacientes podem sim evoluir com morte súbita durante o sono. Você me explicava que o paciente pode acordar centenas de vezes numa única noite de sono, né? Sim, como é que pode se dá sim, esse Alex. processo? Porque nessa tentativa de recuperação da respiração, o cérebro manda uma série de estímulos para que o paciente recupere a respiração. Então, o paciente acaba tendo microdespertares durante a noite, que duram de 3 a 15 segundos. E esses microdespertares são para que o paciente recupere a respiração. Muitas vezes o paciente vai ter um sono muito fragmentado em que ele lembra disso e muitas vezes ele vai ter a sensação de que nem dormiu. Então, muitas vezes o paciente acaba deitando e já roncando e a família fala, nossa, mas você já está roncando, e ele fala, eu nem dormi. Então, muitas vezes ele vai ter a sensação que não dormiu e muitas vezes ele vai dormir a noite toda e vai ter a sensação de que teve um sono não reparador, acorda já cansado, por causa desses microdespertares. Então, é um paciente que vai ter durante o dia muito desânimo e vai acordar cansado. Tem pacientes que acordam 600, 800 vezes durante a noite e não vai lembrar que acordou 800 vezes. A síndrome da resistência das vias aéreas superiores é um agravamento em relação à apneia? Na verdade, a síndrome de resistência das vias aéreas superiores, ela acontece em todos os pacientes que têm apneia. Mas esse diagnóstico de síndrome de resistência de vias aéreas superiores, ela é dada ao paciente que não tem o diagnóstico de apneia. É o paciente que tem uma obstrução de vias aéreas abaixo de 50%, porque o que tem entre 50% e 80% a gente chama de hipopneia, né, uma redução da respiração, mas que já gera queda de oxigenação. Então, para a gente fazer o diagnóstico de apneia, o paciente ou hipopneia, a gente tem que ter queda de oxigenação ou, né, com essa redução abaixo de 50% do fluxo normal. Quando o paciente não tem uma redução no mínimo de 50%, a gente não pode chamar nem de hipopneia nem de apneia. Então, ele acaba tendo uma redução menor do fluxo, mas ele já acaba tendo despertares pelo esforço que ele faz para respirar durante a noite. Então, isso é o síndrome da resistência. Ele tem uma resistência para o ar passar, e essa resistência que o ar está fazendo para ele respirar já gera um esforço para ele respirar durante a noite, que o faz despertar, que faz com que o cérebro o estimule a acordar para voltar a respirar normalmente. Então, isso é a síndrome de resistência. É um meio passo entre uma respiração normal e a apneia. É uma evolução anterior à apneia. Deixa eu perguntar aqui, doutora Sandra, tudo isso que a doutora Elaine falou aqui, tem faixa etária com maior incidência ou menor incidência, gênero, homem e mulher que atinge mais? Como é que é a situação, a distribuição, vamos dizer assim? A apneia é um quadro que acomete assim, as pessoas mais velhas, né, em função da própria flacidez muscular. As mulheres na menopausa, elas tendem a ter um aumento dessa apneia, né, desenvolver esse distúrbio. E é muito comum, assim, a gente tem observado que hoje os jovens, as pessoas de 20 anos aparecem às vezes no consultório para fazer um tratamento de ronco e ao pedir o exame é observado que além do ronco esse jovem já está com apneia. Então eu acho que está hoje assim meio misturado, né, Elaine, essa questão da faixa etária. O que as pesquisas mostram que nós temos em torno de 35% da população brasileira que está com apneia, sem diagnóstico, sem saber e sem tratamento, né? Mas é mais comum nos homens do que nas mulheres. A gente tem visto mais assim, o paciente do sexo masculino acima de 40 anos, mas a gente vê muitos jovens, alguns pacientes
com hipotireoidismo, a raça oriental é mais comum. A gente tem um estudo americano que mostra que 80% dos pacientes com apneia não sabem que tem apneia. Ia perguntar isso aqui agora. Quando é que a pessoa deveria entender que é o momento de procurar um especialista para tratar o ronco, a sua apneia, ou seja, a síndrome de resistência? Sempre que ele roncar. E sempre ele tem que ser informado por alguém, ele não deve saber que ronca. E sempre que ele acordar com algum dos sintomas que a gente pode estar comentando aqui. Sim, sempre que ele acordar cansado, sempre que ele achar que ele acorda com a sensação de que ele precisa dormir mais um pouquinho, sempre que ele tiver uma irritabilidade ou ele tiver um choro fácil, se o paciente tivesse dor de cabeça frequente, às vezes até de manhã ele já acorda com dor de cabeça, se o paciente tiver depressão, se o paciente tiver alteração de memória, alteração de concentração, desânimo, o paciente tiver, por exemplo, disfunção sexual, alteração de libido ou de ereção, se esse paciente acordar no meio da noite para urinar, se o paciente tiver já alterações cardíacas, como por exemplo hipertensão ou uma hipertensão lábio, que a gente chama, às vezes o paciente faz aquele exame MAPA, que é aquele exame de monitorização de pressão, e a pressão dele só se altera durante a noite. O paciente tiver alterações de glicose, que pode ser diabetes ou não, só a glicose um pouco elevada, alterações de colesterol, arritmias, já teve infarto ou angina, o paciente tem insuficiência cardíaca, o paciente já teve AVC ou derrame. Então, todas essas alterações justificam. O paciente teve já algum acidente de trabalho, acidentes de trânsito, paciente que muitas vezes tem um diagnóstico de epilepsia ou crises de ausência, são possíveis portadores de apneia. Tem que procurar o diagnóstico nesse caso. Obrigatoriamente. Que relação que tem o ronco de refeições pesadas, ditas pesadas? Vamos colocar aqui uma bela de uma farofa, um feijão tropeiro, uma feijoada. É lógico que ninguém deveria comer isso à noite antes de dormir, mas tem gente que come. Bom, que relação que tem, então, uma alimentação dita pesada e o hábito de ingerir bebida alcoólica? O paciente não deve comer uma alimentação pesada nunca, nem só pela apneia, mas ele vai ter já um sono mais fragmentado, ele vai ter uma dificuldade, né, ele vai ter uma digestão mais difícil, ele vai ter um sono de pior qualidade em qualquer situação, né, ele vai ter toda uma energia gasta para essa digestão. A bebida alcoólica vai promover um relaxamento da musculatura muito mais importante, né, e vai fazer com que ele tenha mais eventos e esses eventos sejam mais duradouros. Então, o paciente que bebe, né, que ingere uma bebida alcoólica, as apneias tendem a ser muito mais prolongadas, muito mais intensas e esses pacientes acabam tendo quedas de oxigenações muito mais acentuadas, são muito mais graves as apneias do paciente que bebe, né? Então, tem paciente que fala assim, só tenho apneia se eu beber. Então, assim, a gente pede para não beber bebida alcoólica, né, à noite, principalmente. E a alimentação mais pesada costuma aumentar muito o refluxo. E o refluxo também tende a inflamar muito a região de hipofaringe. A gente acaba tendo um inchaço nessa região e acaba favorecendo também os eventos de apneia, porque fica tendo uma obstrução maior nessa região da garganta, né? Depois que a senhora falou... Pois não? É muito comum o paciente dizer assim, eu só ronco quando bebo. É uma coisa assim, é que o ronco vai ficar aumentado em função do relaxamento que o álcool vai trazer da musculatura, a flacidez dessa musculatura, né? E tem muito isso, né, Elaine? A pessoa falar assim, mas eu só ronco quando eu bebo. Então, na verdade, você perguntou para a doutora Elaine sobre a questão de quando procurar. Eu penso, né, que o primeiro sinal seria esse, assim, palpável, porque todos os outros diagnósticos você tem que passar por um médico, uma investigação, aí você vai começar a investigar e vai ver. Mas o ronco, ele é um sinal, assim, de que está na hora mesmo, porque é palpável, vamos dizer assim, que dispensa todos esses diagnósticos. E a partir dali a gente busca. A gente tem um problema com o ronco, né, Alex? Porque, assim, se você conversar com muitos homens, eles vão conversando, quase todos os homens roncam, assim, quando você vai chegando próximo dos 50 anos, então eles acham que roncar é normal. Então eles só procuram o médico quando a mulher vira para ele e fala assim,
ou você vai no médico, ou nós vamos para o advogado, porque eu vou separar de você. Eu vou mudar de quarto, eu não vou mais dormir com você. Aí ele vai no médico, porque é muito comum no consultório chegar, quando chega o casal para mim, eu já sei que o quadro é ronco, porque a mulher vai com ele no consultório. Então, ela fala assim, eu tô aqui por causa dela, então eu já sei qual que é o diagnóstico, porque ele só foi porque a mulher obrigou, né? Então, assim, muitas vezes ele vai porque ele acha que todos os sintomas físicos que ele tem é por estresse. Então, ele está irritado porque ele trabalha demais, ele está cansado porque ele trabalha demais, mas ele não atribui aqueles sintomas ao sono, porque muitas vezes o apneico, ele dorme a noite toda. Ele dorme a noite toda, ele só dorme com má qualidade. Então, ele não sabe que aquele sono, porque o paciente, ele fala que ele dorme mal quando ele dorme pouco. Então, hoje a gente tem que explicar que muitas vezes quantidade não é qualidade. Então, o paciente só vai achar que ele dorme mal se ele dormir pouco. Então, a gente tem que avaliar a qualidade do sono e não só a quantidade. Legal. Olha, vamos agora a um rápido intervalo, nós voltamos em 1 minuto e aí nós vamos falar, trazer aqui para a mesa o Maurício Fagundes, que trabalha com a Zip Home e os equipamentos que são usados no diagnóstico e tratamento da apneia. E também vamos falar do diagnóstico e do tratamento em si. Como é que se trata isso aqui? Como é que é diagnosticado? A doutora Elaine e a doutora Sandra vão explicar para a gente sobre isso e o Maurício também vai fazer algumas demonstrações aqui nessa mesa do Cultura e Entrevista. É 1 minuto só. Restaurante Panela de Pedra, aberto todos os dias. Ambiente climatizado, cardápio mais completo da região, com churrasco todos os dias. O melhor da comida mineira está no Restaurante Panela de Pedra, que oferece também espaço para festas e confraternizações em geral. Rua Pedras Bonitas, 405 Iguaçu, 3821-5795. Ninguém é líder por acaso. Ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com um jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com Cultura Entrevista, que hoje trata do assunto distúrbios respiratórios do sono. E agora temos aqui na mesa o Maurício Fagundes, que trabalha com o Zip Home, polissonografia, não é isso, Maurício? Obrigado pela presença aqui. Tá bom? Doutora Sandra, fala pra gente um pouco aí. Falamos no primeiro bloco muito sobre os problemas, os distúrbios respiratórios do sono, né? E o diagnóstico, como é que são descobertos esses distúrbios numa pessoa? Então,
após o paciente procurar, né, um tratamento com um sinal, ele precisa ter certeza, a gente precisa ter certeza de que distúrbio ele é portador. E o padrão ouro para que a gente faça um diagnóstico é a polissonografia. A polissonografia é o exame feito no laboratório do sono e hoje também nós temos a polissonografia domiciliar. É um exame onde vão ser colocados eletrodos e vai ser monitorado alguns canais, né, onde vai ser monitorado todo o funcionamento daquele paciente enquanto ele dorme. Né? E especificamente você vai conseguir diagnosticar também o bruxismo através dos canais que são colocados no masseter. Então o padrão para diagnosticar é a polissonografia, é o exame do sono. Enquanto você dorme, você vai ser monitorado por um equipamento com eletrodos e é assim que vai ter um resultado para se saber qual distúrbio você é portador. Muito bem, aí entra o trabalho do Maurício, não é isso? Como é que é feito esse trabalho, Maurício? Então, Alex, hoje a Sleep Home, visando trazer mais conforto e benefício para o paciente que precisa muitas vezes se deslocar da sua casa para ir até o hospital, ter uma noite no hospital para conseguir o diagnóstico, é possível hoje, através de um aparelho versátil, portátil, de fazer na própria casa. Então você tem uma série de benefícios, tais como, por exemplo, está no seu habitat. Então a qualidade do resultado traz mais confiança para o paciente e o especialista vai conseguir ter um diagnóstico preciso e através desse diagnóstico pode sim ser solicitado um novo exame para que seja feito todo um processo de titulação com base em descobrir o tipo de pressão, o tipo de tratamento que vai ser melhor adequado para o paciente e aí através disso aí a gente parte para o tratamento. Então a doutora Elaine, a doutora Sandra, com base nesse diagnóstico, ela consegue entender qual seria o próximo passo para o paciente. Se seria repetir o exame com uma titulação ou já encaminhar para uma questão da placa, né? Ok. Só esclarece uma coisa. No primeiro bloco nós tratamos aqui da questão de tipo de público é mais acometido pelos distúrbios do sono. Aí foi afirmado aqui que os homens predominam entre as pessoas que aparecem com esses distúrbios. Entretanto, você falava que as mulheres estão hoje entre aquelas que mais procuram tratamento. Como é que é essa relação? É verdade. Elas são muito mais cuidadosas, assim, preocupadas. Então, hoje, 50% do meu público é feminino, né? Então, assim, isso prova que, embora seja mais comum nos homens, eu acho que as mulheres estão muito mais preocupadas em cuidar da saúde. E, em contrapartida, elas estão conseguindo ter um resultado satisfatório, né? Através de indicação, uma fala com a outra, e elas estão tendo essa consciência e estão dando banho nos homens, né? Porque estão assim, muito mais conscientes do tratamento, muito mais conscientes assim, dessa necessidade de correr atrás desse tratamento específico. Okay. Olha, eu suponho que você que nos acompanha em casa está perguntando assim, e essas cabeças em cima da mesa, será que esse pessoal vai explicar sobre isso, hein? Doutora Elaine, pneumologista, vai nos explicar então sobre essa situação aqui. Então, Alex, na verdade a apneia do sono, ela não tem um tratamento, né? Desculpa, ela não tem cura. Então a gente tem tratamento para a apneia do sono. Como a doutora Sandra falou, para a gente poder tratar o paciente que tem um distúrbio respiratório do sono, a gente primeiro precisa saber qual é esse distúrbio respiratório. Se ele tem só um ronco, se ele tem uma resistência de via aérea superior, se ele tem apneia, se essa apneia é leve, moderada, se ela é grave, isso vai implicar diretamente no tipo de tratamento. Então, a gente tem desde uma placa intraoral, de um aparelho intraoral, que é essa plaquinha aqui, esse aparelhinho que a gente chama de aparelho intraoral, que depois a doutora Sandra vai explicar melhor. E a gente tem o CPAP. O CPAP é esse aparelhinho aqui, que é um compressorzinho de ar, que depois o Maurício também vai explicar melhor. Ele é ligado com essa traqueinha aqui e vai mandar ar para esses tipos de máscaras. Nós temos vários tipos de máscaras. Então o Maurício depois vai explicar com detalhes como que isso funciona, mas esses aparelhinhos aqui, eles são indicados para os pacientes que têm apneia moderada ou grave, o CPAP.
O aparelho intraoral, ele é indicado para os pacientes que têm apneia leve ou o paciente que tem o quadro de ronco primário. Quando o paciente não pode usar o aparelho intraoral, ele está indicado usar o CPAP, tá? Então, esses são os principais tratamentos que a gente tem. Os tratamentos cirúrgicos já foram usados no passado e hoje a gente tem o tratamento cirúrgico restrito a algumas situações, assim como o tratamento com fono, que é um tratamento com uma perspectiva para o futuro, mas hoje não é um tratamento habitual para o paciente com apneia. Só para ver se eu entendi direito, se não tem cura, mas tem só o tratamento, a pessoa tem que usar isso para sempre? Só à noite, eu costumo dizer. Só à noite. Mas assim, na verdade... pacientes que a diferença entre o CPAP e o óculos é que o óculos a pessoa usa durante o dia, o CPAP ela vai usar durante a noite. Então quando o paciente usa óculos, ele tira o óculos e põe o CPAP. Mas eu brinco assim, na verdade, o paciente que tem apneia, ele é exatamente um paciente portador de óculos de 5 graus equivalente, né? Então assim, ele não cura a apneia quando ele usa um CPAP. Então se ele usar o CPAP 300 dias, no dia que ele não usar, ele vai continuar com a apneia. Então, o paciente que usa o óculos todo dia, na hora que ele não usar o óculos, ele vai ter curado a apneia? Não. Desculpa, o problema visual dele? Não, ele não vai ter curado. Então, é a mesma coisa a apneia. Se ele não usar o aparelho, ele vai ter apneia. Então, ele não pode deixar de usar nenhuma noite o aparelho, mas ele usa à noite para dormir e de manhã ele tira. Mas os benefícios são muito grandes, então ele acaba, eu brinco que os pacientes falam assim, eu largo minha mulher para trás, mas eu não largo meu aparelho. Ou a mulher brinca e fala assim, a primeira mala que eu ponho para viajar é o CPAP, porque elas também acabam virando fã do aparelho. Okay. Eu vi que são tamanhos bastante variados. Esse aqui é um pouco mais anatômico, tem uma parte que prende por cima também na testa, esse aqui já só prende aqui perto da boca e o outro exclusivamente no nariz. Por que essas diferenças aqui, Maurício? Na verdade, Alex, para cada tipo de tratamento é sinalizado um tipo de máscara. No diagnóstico, o paciente ele vai dormir com um aparelho durante a noite para ter a confirmação de qual é o melhor equipamento e qual é a pressão e também qual é o tipo de máscara que deve ser utilizado. Aqui nós temos uma máscara que ela é uma máscara nasal. Ela só vai trabalhar com a pressão pelo nariz. Aqui nós temos uma máscara que vai trabalhar com nariz e boca, uma máscara oronasal, que é muito indicada em casos de pacientes que têm uma pressão superior a 16, por exemplo, né? E aqui nós temos uma máscara que é uma máscara mais, digamos assim, confortável, né, menos feia, vamos dizer. E aí o paciente, para usar esse tipo de máscara, ele precisa ter uma pressão inferior a 10, tá? Então, o efeito é o mesmo, porém, quando a pessoa tiver uma pressão baixa, pode sim utilizar esse tipo de máscara, que é mais confortável. E para uma pressão maior, pode ter necessidade de usar uma máscara oronasal. Ok. Tem um videozinho que o Maurício trouxe, que mostra uma estrutura justamente com os equipamentos em funcionamento. Vamos assistir esse vídeo para ver o que isso aqui faz na prática quando está adaptado a uma pessoa. Vamos lá? Muito bem, Maurício. Aí nós temos aí a imagem que vai nos mostrar. Pode explicar. Bom, nesse momento a pessoa está tentando fazer uma respiração e ela está tendo obstrução por causa da musculatura da região da garganta. Uma vez que é introduzido o CPAP, ele vai gerar um fluxo de ar que vai entrar pelo nariz ou pela boca e vai erguer essa musculatura, fazendo que o ar passe sem resistência. Ok, podemos repetir? Foi muito rápido, o vídeo é 30 segundos só. Aí no caso... Os 3 equipamentos que estão aqui na mesa produzem o mesmo efeito. Isso, aí no caso está tendo a restrição, o ar não vai conseguir chegar aos pulmões, né? Está tendo essa obstrução, no caso total, e aí com a introdução do aparelho, ele vai gerar um fluxo de ar, uma pressão positiva, que vai erguer essa musculatura e o ar vai passar sem resistência. Ok. O que ocorre, na verdade, falando de uma forma leiga, é que isso aqui vai injetar um ar com uma pressão maior do que a pessoa respiraria sem o equipamento. Exatamente. É isso mesmo, doutora Helena? Exatamente.
E por isso que é importante a realização de um teste que a gente chama de titulação de CPAP. É o mesmo exame de polissonografia, porém usando o CPAP. Porque aí a gente vai saber exatamente se esse paciente, por exemplo, abre a boca durante o exame e aí a gente precisa usar esse tipo de máscara, ou se qual é o nível de pressão. Porque existe um aparelho que se chama CPAP, que é esse que a gente está mostrando, e que funciona de um determinado modo, e existe um outro aparelho que chama BiPAP, em que o nível de pressão ele acaba sendo superior. Então a gente, nesse teste, a gente consegue definir exatamente o tipo de pressão que esse paciente precisa e o tipo de equipamento. Por quê? Se a gente não usar o equipamento certo e a máscara correta, a chance desse paciente não ter uma boa adaptação é muito grande. Então aí existe essa parceria que é muito importante entre o médico saber indicar o aparelho, saber como fazer esse ajuste no paciente e a parceria com uma empresa, com uma pessoa que saiba fazer esse ajuste. Então, saber vender e saber fazer esse ajuste, fazer o acompanhamento desse paciente, porque é difícil a adaptação. Então, se o paciente não tiver esse acompanhamento, existe uma grande chance dele desistir do tratamento durante esse percurso aí. Ok. Eu sei que vocês médicos têm uma certa reserva de falar, porque cada caso é muito específico, né? Cada paciente que vocês recebem é uma situação muito diferente uma da outra, mas em termos de custo, para que as pessoas tenham uma ideia, um tratamento desse que começa lá desde a primeira consulta até o momento que começa a usar um equipamento desse, custaria em média quanto? Olha, Alex, o valor médio. O tratamento, de início, ele era bem caro, custando em torno aí de 9 mil, 12 mil reais, né? Então, hoje, ele já está muito mais acessível, podendo atingir diversas classes. Então, depois de saber o tipo de tratamento que vai ser feito, no caso da placa, a doutora Sandra pode falar do aparelho intraoral, ela pode falar mais ou menos uma faixa de valor. Mas o CPAP, é muito relativo, porque existem vários componentes. Um deles, por exemplo, é esse travesseiro aqui, que é um travesseiro específico para quem vai usar o CPAP, e ele tem duas cavidades aqui, que são zonas livres de pressão, para que o paciente, no momento de um sono lateral, ele possa acomodar a máscara aqui e evitar que tenha algum deslocamento, algum tipo de vazamento que venha a interferir no tratamento dele, tá certo? Então, uma solução hoje completa de aparelho, por exemplo, que vem igual esse modelo aqui, é um aparelho moderno, que é, no caso, o CPAP com umidificador, mas a máscara vai girar em torno de R$ 3.500. O serviço público de saúde já cobra esse tipo de custo? Hoje, não. SUS não, né? Não. Os planos de saúde? Também não. São casos raros, onde algumas empresas, né, têm algum tipo de incentivo, igual a Polícia Militar. Existem, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, Caixa Econômica Federal. Algumas empresas têm algum subsídio para o funcionário, né? E caminhoneiros, por exemplo, hoje está sendo uma exigência, porque grande parte do índice de acidente envolvendo caminhões geralmente acontece porque o motorista dormiu no volante. Então, as empresas também estão se conscientizando mais e exigindo, né, isso dos seus motoristas. Então, cada caso é um caso. Agora, o sistema público de saúde, em algumas situações, né, eu já ouvi casos, mas assim, eu não conheço nenhum pessoalmente, mas existem alguns casos. Alex, em São Paulo, né, a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, tem isso já bem estabelecido. O Instituto do Sono, por exemplo, o SUS faz exame lá de rotina, são 8 exames de polissonografia por noite, a fila de espera é em torno de 2 anos. A senhora trabalha também em São Paulo, né? Não, mas a minha formação é toda de lá. O INCOR, todo o Hospital das Clínicas em São Paulo faz exame para o SUS de rotina, mas a fila de espera é em torno de 2 anos e meio no Hospital das Clínicas e em torno de 2 anos no Instituto do Sono, que é para a Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina.
No governo do estado de São Paulo, também, se o paciente entrar com um pedido via prefeitura para CPAP, desde que exista um relatório médico mostrando que o paciente não tem condição financeira e o paciente mostre realmente uma comprovação financeira de que ele não pode comprar o equipamento, ele também consegue via a Prefeitura de São Paulo. E aqui em Timóteo, os pacientes também têm conseguido o CPAP, mas um CPAP básico, ele não consegue um equipamento um pouco mais sofisticado como esse, por exemplo. Então, se a gente tiver um paciente com necessidade de um equipamento mais caro, como um BIPAP, por exemplo, que sai em torno de R$8.000, a gente precisa via judicial. Por outro lado, a gente já conseguiu, via Prefeitura de Timóteo, um equipamento de R$20.000, né, porque era um paciente tetraplégico, tá? Então, em casos muito específicos. Então, assim, a gente tem, mas assim, mesmo o paciente que conseguiu em Timóteo, ele demorou em torno de 1 ano para conseguir o equipamento. Então, não é uma via tão simples assim. Então, mesmo os pacientes que a gente consegue via prefeitura, com muita morosidade, com muita lentidão. Em São Paulo também, tá? Mesmo os pacientes que conseguem CPAP, é com muita lentidão. Ok. Alex, vale ressaltar que, embora as pessoas pensem que isso é um gasto, pode sim ser considerado como um investimento, porque o retorno que ela traz para a vida do paciente são consideráveis. Por exemplo, foi colocado para a doutora Elaine no primeiro bloco aqui, que os sintomas mais comuns durante o sono é o ronco, um sufocamento, um engasgo, urinar durante a noite, uma parada respiratória, um sono agitado, pesadelos, né, sudorese. Durante o dia, por exemplo, a pessoa acorda cansado, tem sonolência excessiva, redução de memória e concentração, disfunção sexual, né, que é muito comentado hoje, a falta de libido, irritabilidade, dores de cabeça e alguns sintomas até de depressão. Então, quando o paciente se propõe a investir na sua própria qualidade de vida, uma vez que ele consegue melhorar a qualidade do seu sono, automaticamente ele consegue melhorar a qualidade do seu dia. Então, eu tenho vários pacientes assim, que tinham um certo grau de obesidade e já perderam peso, né? Então, pessoas assim, que eram super irritadas e hoje são super calmas, né? E estão tendo um resultado muito satisfatório, né? Então, eu queria também que a doutora Sandra falasse de um outro modelo de tratamento, que é com a placa. Você pega, fazendo um favor, para ela? Isso. Então, vou fazer uma correção aqui, né, que as pessoas têm o hábito de chamar o aparelho intraoral de placa. Eu mesma, né? Porque, na verdade, a placa ela é estática e a gente chama de aparelho intraoral. Da mesma forma que o CPAP, esse tratamento, ele não pode ser feito por um profissional que não esteja habilitado para executar. Porque, embora pareça simples, o aparelho intraoral, ele vai encapsular os dentes superiores e os inferiores, né, a maxila e a mandíbula, e ele vai fazer, o tratamento consiste em titular também, da mesma forma que é feita uma titulação do CPAP, esse aparelho é personalizado, né, e é feito essa titulação, que é o avanço gradativo da mandíbula. Quando o aparelho intraoral de avanço mandibular, que é hoje o que está comprovado através de pesquisas, que tem dado maior resultado no tratamento, como a doutora Elaine mesmo falou, do ronco e da apneia leve, que é a indicação e da síndrome das resistências das vias aéreas. Depois que ele é feito, o mais usado é o de avanço mandibular. Quando ele traz a mandíbula para frente, a gente falou da retrognatia, que é muito comum esse paciente que tem o queixinho para trás ter o ronco e a apneia, ele vai trazer e vai automaticamente, além de trazer a base da língua, elevar o palato mole, com isso o ar vai passar de forma mais fácil, ele também vai abrir transversalmente a velofaringe. E é isso que faz com que seja um facilitador para a passagem de ar. Ok. Isso é instalado sempre que o paciente vai dormir, usa durante o dia, como é que é o tempo de uso disso? É da mesma forma, se nós chamamos de que é um tratamento para distúrbio do sono, toda vez que você for dormir, não importa a hora que você decide dormir, você deveria tem que colocar o aparelho intraoral. Vou dar uma cochilada de 45 minutos. Se você tem uma apneia leve, a gente estava discutindo isso agora, se a apneia leve precisa de tratamento, ela pode te levar à morte. Então, qualquer hora que você for dormir, o ideal é que você esteja com o seu tratamento. Uma vez que você já fez esse investimento também, né? Então, é para isso. Você vai usar para o sono, para tratamento durante o sono. É um aparelho de avanço mandibular, não é
Você chega no dentista, leva e vai embora. Não, também precisa de um acompanhamento do profissional, é feita uma titulação e o investimento hoje gira em torno de R$ 1.700, porque às vezes você fica com o paciente meses em tratamento. E tem alguns casos que é preciso mudar a placa. Nós temos aqui a pista do aparelho, né? Então você vai fazendo. Por isso que eu disse que o tratamento é multidisciplinar. Quando o paciente vem encaminhado através de um médico, ou quando ele chega ao consultório do dentista, ele precisa depois de uma nova polissonografia. Porque eu preciso saber se esse paciente realmente está tratado. Entendeu? Então, aí o paciente chega, eu faço a titulação, eu encaminho de novo 6 meses depois para uma nova polissonografia. Se esse paciente não melhorou, o ideal, que eu chamo assim, um paciente hoje meu tratado, se eu reduzir o ronco no nível aceitável, para mim ele está tratado. Se eu conseguir reduzir a apneia dele, ele está tratado. Como que eu vou saber disso? Com o novo exame. Entendeu? É um tratamento. Gente, olha, mais alguma coisa? As considerações finais aí do Maurício? Bom, eu gostaria de deixar a mensagem para o público que a apneia é uma doença séria que pode vir trazer sérias consequências para a saúde da pessoa que sofre dessa síndrome. E para não deixar de procurar, né, eu posso deixar o telefone de contato. É importantíssimo isso, eu ia pedir mesmo que vocês deixassem contatos para que as pessoas que ainda tiverem dúvidas, quiserem mais esclarecimentos depois, possam, apesar dos nossos 45 minutos aqui, muita pergunta pode ter ficado no ar. Qual que é o contato? Bom, então os telefones de contato é o 31 8600 5752 ou 9357-8575. Vai falar diretamente com você. Diretamente comigo. Quer deixar o telefone? Na verdade, eu queria só fazer uma observação final em relação ao ronco no paciente idoso. Porque o paciente idoso e as mulheres, muitas vezes, eles têm um ronco muito leve, muitas vezes só uma respiração soprosa. E isso, muitas vezes, não é valorizado. E o paciente tem apneia, mesmo tendo uma respiração assim, só soprosa, e essa pode ser o único sinal de que ela tem a apneia. E a dor muscular, muitas vezes, é o maior sintoma nas mulheres, confundida só como fibromialgia. Então, toda mulher, toda pessoa, na verdade, que não tem um sono de qualidade, que acorde cansada, que tenha desânimo, deve procurar assistência médica, porque isso pode ser o primeiro sintoma de apneia ou de qualquer outro distúrbio de sono. E que quantidade de sono nem sempre é sinal de qualidade. Então, hoje a gente tem visto que a qualidade do sono é muitas vezes mais importante do que a quantidade. Então, toda pessoa que não estiver se sentindo satisfeita com o sono deve procurar assistência, porque pode não ser apneia, mas pode existir um outro distúrbio do sono que deve ser diagnosticado e tratado. Lembrando que toda medicação tarja preta é um potencializador de apneia, e que não deve ser descontinuidade, né, não deve ser retirado de imediato, não estou pedindo para ninguém tirar, mas que deve ser avaliado também no futuro com o médico, porque isso pode ser uma causa de apneia também. Legal. Doutora Sandra, mais alguma coisa? Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer essa oportunidade, né, que você tem dado, nos deu. E, assim, sempre foi um anseio muito grande meu, eu sempre discuti isso com o Maurício e com a doutora Elaine, que a gente pudesse passar essas informações. Eu trabalho na Fundação São Francisco Xavier, atendo na Associação dos Aposentados e meu consultório, minha clínica particular, e eu percebo, assim, quanto tem de paciente que não desconhece que é portador desse distúrbio. E à medida que a gente vai estudando e vendo as consequências da falta de tratamento na vida das pessoas, eu me senti extremamente responsável, todos nós, né, de estarmos mostrando para as pessoas, informando a gravidade de tudo isso e que não é um bicho de 7 cabeças, né? E assim, quando a gente fala de investimento, aí fica a pergunta, né, quanto vale a vida, né? Eu acho que fica importante a gente pensar sobre isso. Muito obrigada, Alex. Acho que na verdade, parabenizar a TV Cultura, porque ela sempre faz bastante investimento nessa área de saúde, e acho que o distúrbio do sono era uma coisa que eu não tinha visto ainda acontecer com esse foco na apneia. Então acho que vocês estão de parabéns, acho que precisava ser divulgado, porque a gente não tem visto isso acontecer com esse tempo tão longo. A gente já viu na televisão aparecer alguma coisa, mas muito rápida. Então a gente agradece o espaço para ter divulgado com
com tanto nível de detalhe. Eu acho que é importante para a população saber um pouco mais sobre sono. E eu que agradeço a vocês por terem se disponibilizado esse tempo para vir aqui conversar com a gente, tá? E vou fazer uma promessa para vocês, vou levar também esse assunto lá para o Jornal Diário do Aço de uma forma ainda mais detalhada e escrita de forma que as pessoas possam levar para casa. O que nós vamos fazer é agendar uma pauta, uma reunião com um repórter, com um jornalista específico do jornal, para que possa pegar esses detalhes todos com vocês e transformar isso numa matéria para o impresso também, tá bom? A gente parabeniza pela iniciativa e conte com a gente. Muito obrigado. Quanto ao espaço disponibilizado, é obrigação da TV Cultura, que é uma TV pública e educativa, tratar desses assuntos sempre aqui, tá bom? A gente agradece. Muito obrigado, gente. Alex, muito obrigado pela companhia. Eu lembro também aqui o contato do programa entrevista, @tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá a sua sugestão, a sua opinião sobre o programa. Tenham todos uma ótima semana.